Então, hoje nós estamos aqui, eu, Mário Branco e Oswaldo Branco, e vamos falar sobre ciência, filosofia e religião, né? Espiritismo, ciência, filosofia e religião, a cogência da ciência, da filosofia e da religião. Então, nós podemos, até iniciando, nós começaremos com o Mário, depois o Oswaldo vai falar um pouco sobre o tema, e eu faço uma complementação e depois abrimos para as perguntas, ok? Então, vamos lá, Mário. Pode começar. Beleza, então. Boa tarde a todos, então. Vamos dar continuidade à nossa programação. Como das duas vezes anteriores, fiquem bem à vontade para mandarem as perguntas, né? Mandem para o Rui, qualquer coisa ele passa para a gente. Eu vou comer muita coisa, vou tentar me manter no tempo para todo mundo poder falar alguma coisa. Então, se algo ficar assim um pouco acelerado ou que não fique muito claro, daí a gente, no final, acaba tentando esclarecer. Como são coisas muito complexas e extensas, a gente vai fazer um apanhado, mais para introduzir o assunto, e acho que a discussão talvez seja mais interessante justamente para a gente identificar o que talvez esteja trazendo mais dificuldade, né? Então, eu vou começar pelo básico, né? Eu acho que o princípio, né, fundamental da doutrina é a ideia de espírito, né? Que é um ser que, pela autoconsciência e inteligência crítica, alcança, um certo momento de sua trajetória, a capacidade de fazer escolhas livres, né, em função de valores, ao mesmo tempo é capaz de dar sentido, significado e direção à sua existência. Consequentemente, ele é um agente moral, né? Como que ele alcança esse estágio, né? Não é gratuito, não é do nada, é um processo evolutivo, né? Como que ele ocorre? Esse estágio ele é alcançar através de experiências, vivências e convivências. Vai tendo o acúmulo de conhecimento, tanto em quantidade como qualidade, que acaba resultando, né, nessa consciência de si mesmo e dessa inteligência crítica. Então, um aspecto fundamental para o espírito é o conhecimento, né? O conhecimento no sentido mais amplo possível, né? Uma bactéria tem algum grau de conhecimento, não é conhecimento só acadêmico, é um conhecimento no sentido mais amplo daquilo que é trazido à consciência, da relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto do seu conhecimento, né? Conhecimento é essa relação estabelecida. O objeto do conhecimento é qualquer coisa, né, que interesse a pessoa. Consciência de si mesmo, consciência de sua limitação, né? E quando ele cruza esse limiar, né, que alcança a consciência de si mesmo, em algum grau de avaliação crítica, uma das coisas que surge com muita evidência é a consciência da sua limitação, né? Vem junto a questão do medo, da dor, da angústia, da perda, da morte, da dúvida, mas também da curiosidade, da alegria, do interesse, da motivação, para justamente conhecer. Ele começa a elaborar questões, constrói respostas sobre a vida e tudo que se relaciona a ela, né? O que antes seria um conhecimento mais básico, instintivo, começa a ser realmente um conhecimento acumulado, que vai ser transmitido, por aí e assim por diante, né? Historicamente, até para a gente entender a diferença entre religião, ciência e filosofia, é muito mais histórica e didática, né? Então, um dos primeiros conhecimentos que são acumulados ao lado do senso comum, o senso comum seria aquele conhecimento que é experiência prática, empírica, ou seja, conhecimento, entre aspas, que ajuda a pessoa a sobreviver de forma imediata. Mas um conhecimento um pouco mais elaborado, a gente tem, então, nesse conhecimento acumulado, que vai ser feito a respeito das perguntas e das respostas sobre sua origem, sobre sua gênese, sobre o sentido, o significado, a razão, o propósito da vida, os valores da vida, e principalmente a ação que expressa essa compreensão, que é o que a gente chama de moral. Então, para nós, esse é o entendimento do que é religião, ou do conhecimento religioso propriamente dito daí, né? Então, são conhecimentos, conceitos, ideias, valores, exemplos, sentimentos, construídos através dessas experiências e vivências da pessoa e do grupo ao qual ele pertence, ao enfrentar questões, né, existenciais, significado da existência, o significado da vida, a sua própria origem, a causa de tudo e o seu comportamento diante desse entendimento novo que ele está tendo, né? Então, desde lá o
a pré-história, né? A gente lembra que a gente comentou 200 mil anos atrás, mais ou menos, o ser humano vem acumulando, fazendo questões e acumulando respostas a respeito dessas questões existenciais, né? Tá? Então, é um longo caminho produzindo conhecimento para ajudar a pessoa a viver. Essa linha evolutiva da produção do conhecimento, ela só se transforma, só se modifica bem recentemente, né? Seria mais ou menos ali em torno do século VI ao século IV a.C., que há uma inflexão, há uma mudança na forma de você construir, de você gerar conhecimento, né? Tem vários conceitos de filosofia, eu gosto desse, ó, é uma reflexão crítica, sistemática, sobre também todas as questões que têm significado ou que interessam para a pessoa, através de argumentação, né, buscando coerência e consistência e sustentando esse desdobramento lógico na realidade. Eu já volto daqui a pouco e trabalho algum desses conceitos, né, tá? Só para ficar um pouco mais claros. Então, nessa linha do conhecimento, eu vou acumulando o que tradicionalmente foi chamado de conhecimento religioso. A partir de 600 antes de Cristo, começa a surgir uma outra forma de encontrar conhecimento, que a gente vai chamar de filosofia, né, que é essa reflexão crítica sistemática, e decorrido, então, um tempo um pouco maior, não que não existisse antes, mas de forma sistematizada, bem aqui recentemente, no século XVII da nossa era, 17, para não trazer confusão, intervalo entre 1600 e 1700, né? Então, continua tendo aquela reflexão crítica sistemática, tanto que a ciência era chamada de filosofia natural, né? Só que começa a ganhar destaque a observação e uma forma de interrogar a natureza nova chamada experimentação, vai ganhando maturidade, né? Então, surge o que a gente chama de conhecimento científico. É o que faz a reflexão crítica, mas são questões e respostas que podem ser alcançadas ou através da observação ou através da experimentação. O irmão Oswaldo vai trabalhar um pouquinho mais esses aspectos. Então, colocando que sobre o conhecimento, o que a gente pode perceber? O conhecimento é um conjunto, né, digamos assim, só. As divisões, elas entre religião, ciência e filosofia, elas foram frutos um pouco da questão histórica e até didática em fazer a separação. Tem outras variáveis, eu já vou citar aqui. Então, só para situar a questão da unidade do conhecimento, da cogência, que é um dos pontos básicos da doutrina, vale a pena a gente revisar o que a gente entende por doutrina, né? A gente repete às vezes e tem dificuldade de identificar exatamente o que a gente está querendo dizer. Então, doutrina dá para ser entendido como um conjunto de princípios e fundamentos que serve de base para se desdobra, né, um sistema de ideias, que é a interpretação que o indivíduo ou a cultura faz desse conjunto, que tem aspectos religiosos, filosóficos, científicos, práticos, e que vão permitir a sustentação da ação, né, do comportamento do ser ou do comportamento daquele grupo cultural. Então, doutrina é um conjunto de princípios e fundamentos. Doutrina espírita é o conjunto de princípios e fundamentos do espiritismo daí, né, tá? Então, para nós, né, na visão espírita, a interpretação religiosa, que é o que costuma ser mais enfatizado no país, né, não está isolada de outros segmentos do entendimento humano, como a ciência e a filosofia. A ciência, a filosofia e a religião, elas são interdependentes e se complementam, resultando em um quadro muito mais amplo do ser humano, que cada uma delas consideradas isoladamente, né? Então, ao longo da trajetória, a pessoa precisa do conhecimento justamente para superar os desafios que são colocados. Não faz sentido nenhum usar só o conhecimento dito religioso, não faz sentido nenhum usar só o conhecimento dito como ciência. Conhecimento é conhecimento humano, e é esse conjunto, que é limitado, mas é o conjunto de tudo que a humanidade produziu, em termos de questões de respostas, que deve ser utilizado, então, ao longo da sua trajetória evolutiva. Então, esse ponto básico da doutrina é isso, é a unidade do conhecimento, ciência, filosofia e religião. Então, é uma doutrina que tem aspectos que são científicos, religiosos e filosóficos, mas que estão unidos justamente na elaboração das respostas, né? Que tipo de conhecimento? Didaticamente, novamente, tanto conhecimento subjetivo, que é próprio de cada um, como conhecimento objetivo, que é aquele que eu posso compartilhar, né, que o outro consegue avaliar que eu detenho. O senso comum, que é aquele conhecimento prático, operacional, que todos nós temos. O conhecimento em religião,
aqui resumindo, né, que são os questionamentos sobre a origem, a gênese, o sentido, o significado da vida e a ação correspondente. A filosofia, que é essa reflexão crítica sistemática, através da argumentação, buscando coerência, consistência e desdobramento lógico. E a ciência, que acrescenta a esse processo, ou seja, são as questões nas quais a observação sistematizada e a experimentação meticulosa conseguem encontrar respostas. Tá? Eu vou levantar alguns aspectos que dificultam as pessoas trabalharem com essa unidade do conhecimento, né? Uma delas que dificulta muito é as pessoas acharem que religião e igreja são a mesma coisa, tá? Só que para nós é fundamental que religião não é igreja. Doutrina não tem nada a ver com igreja e não tem nada a ver com os dogmas defendidos pelas várias igrejas, né? Então, o que é a igreja? É a unidade concreta do social, uma religião institucionalizada, uma organização religiosa. Tem várias classificações, uma tradicional aqui, de um cara chamado Johnson, divide em culto, seita, denominação, igreja e eclésia, né? Se a gente perceber aqui, ó, seita, várias religiões, ó, o cristianismo foi uma seita do judaísmo, o budismo foi uma seita do hinduísmo e assim por diante, tá? Isso é uma coisa que é bem diferente de religião. Se você não separar, você tem dificuldade de trabalhar a unidade do conhecimento ou a cogência, né? Aqui, citando, ligado à igreja, né? A nossa cultura, como a igreja católica é muito forte, tem uma série de termos que não são propriamente da religião, né? Eles são de igrejas, né? Aqui, ó, se você fala em religião para algumas pessoas, elas acabam caindo nesses conceitos, que de fato são particularidades de certas igrejas, né? Temor, culto, oferenda, graça, dom, milagre, sacramento, promessa, sacrifício, adoração, louvor, obediência, milagre, pecado, culpa, castigo, salvação, misticismo, magia, mistério, sobrenatural, sagrado, revelação, ritual, liturgia, mito, santificação, resgate, predestinação, queda, glória, recompensa, dogma, sacerdócio, templo, etc. Só para dar uma ideia, são próprios de concepções particulares, mas não são do pensamento religioso como um todo, né? Outro aspecto que dificulta um pouco é que várias pessoas tendem a ver o conhecimento religioso como se ele fosse diferente do conhecimento em geral, né? O que eles imaginam? Que o conhecimento em religião, ele é um conhecimento absoluto, acabado, definitivo, certo, completo, capaz de responder a tudo e é revelado de fora para dentro. Só que, na realidade, o conhecimento religioso, como qualquer conhecimento, ele é construído, evolutivo, criticável, aperfeiçoável, parcial, provisório, limitado e possível. Dogma, na realidade, não é conhecimento, né? É um congelamento de um conhecimento, o que é bem diferente, né? Então, todo conhecimento, inclusive o religioso, pode ser mantido, somado, ampliado, substituído ou abandonado, na medida que a gente vai percebendo que há outras maneiras de fazer as coisas. Então, são dois conceitos que dificultam muito, ver religião como igreja e achar que conhecimento religioso é absoluto, né? Então, vale a pena dar uma pequena recordada, ó, religião espírita. Religião é uma religião interior, de transformação individual, que é intensa e extensa modificação de comportamento, através de valores que ampliam a consciência de unidade com o Criador, ou seja, ela implica em conhecimento, né? De si mesmo, da sua própria consciência, do Criador, da causa primeira e assim por diante, né? Então, lembra do Kate Ward que a gente citou numa das reuniões passadas, né? Não é seguir ao fazer a liturgia, né? Lembra que o Kate Ward a gente tinha citado, assumir de forma entusiasmada a bondade essencial do ser, do existir, do existente, de tudo que existe, né? Ou assumir de forma consciente, livre, voluntária, ser um participante do projeto da construção de um mundo melhor. Então, para nós seria isso. E para fazer a operação desse entendimento, o conhecimento está presente, né? Em relação à ciência, dando uma passada rápida, né, pode ser entendido, então, como conjunto de atitudes, de atividades racionais que procuram conhecimento. Mas o conhecimento é capaz de ser submetido à verificação. A visão mais geral, que desde o século XX, lá com o Popper tem se firmado, é dar uma olhada, assim, na ciência como a que gera conjecturas e busca refutações, tá? Então, esse talvez seja o entendimento de ciência mais facilmente compatibilizado com filosofia e com religião, né? Então,
busca estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, qualquer aspecto do mundo, né, do físico, ambiental, psicológico, social, cultural, né, através do confronto, no bom sentido, rigoroso, com parte desse mundo, né? Aí implica observação, experimentação e principalmente fazer previsões. Isso implica, então, né, que a ciência ela tem grandes limitações, embora ela consiga aprofundar bastante, aumentar um pouco o grau de probabilidade do que ela afirma ser correto, ó, ela não conhece e não conhecerá a resposta para todas as questões dignas de serem formuladas, né? Então, portanto, as questões que não admitem uma resposta científica, elas não deixam de ter valor, que é uma coisa que a gente vive hoje, né? As pessoas acabam substituindo aquela visão de igreja antiga, achando que a ciência está assumindo essa questão de definitiva. Mas há uma quantidade imensa de respostas muito significativas que simplesmente não estão no escopo da ciência, né? Então, esse é um grande preconceito que dificulta a questão da unidade do conhecimento, né? De tal forma lá que quando o Kardec traz, né, ele faz uma abordagem racional do que antes era uma abordagem mística, mágica, fantástica, né, do que? Do mundo espiritual, pelo menos o segmento do polissistema espiritual que está próximo a nós, que a gente poderia tentar acesso, e a sua relação com o material, de tal forma que ele já coloca, né, fazendo aqui uma paráfrase, que a verdade alcançada pela ciência passa a fazer parte, então, da doutrina, qualquer, né? Então, o que a ciência espírita vai fazer? Vai eliminar o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico, o místico, o mágico, o medo, as crendices, superstições, preconceitos, né? Ela permite que eu delimite, que eu coloque os limites entre o que se sabe e o que não se sabe, entre o conhecido e o ignorado. E permite e facilita que eu intente fazer um trânsito, tá, entre o conhecido e o desconhecido, sem fugir para respostas fantásticas, mágicas, etc, etc. Admite o que eu sei, o que eu não sei, e como eu posso tentar buscar encontrar o que eu sei. Tranquilo? Daí vou me alongar um pouquinho mais na filosofia, né, se eventualmente precisarem de alguma coisa, e vamos discutindo. Então, a gente tem para a doutrina conhecimento como essencial na trajetória do ser vivo, inteligente, consciente, que é o espírito, na sua capacidade de fazer o exercício do livre-arbítrio. Conhecimento é um só, é o conhecimento, né, digamos assim, que toda a humanidade gera e que historicamente foi dividido entre religião, filosofia e ciência, né? Aqui vou trabalhar um pouquinho a filosofia. Ela começa tradicionalmente, então, lá com o Tales, no século VI. Ele começa uma tradição, né? Antigamente, as respostas aqui sobre a origem da natureza e a base da realidade, elas estavam ligadas ao mito, às lendas, aos contos, às histórias, né? E principalmente transmitidas através da tradição, tá? O que ele faz? Ele muda essa tradição, né? Ele introduz um componente de crítica, né? Ele diz assim, ó, a base dessa realidade, ele diz, ó, da physis, né, que ele chamava, é a água, né? Como a água? Daí ele argumenta por que ele acha que é água. A vida está ligada à umidade, se não tiver água as coisas não existem, e assim por diante. Então, ele faz uma afirmação, ou seja, ele gera uma resposta à pergunta básica a respeito da natureza, e essa resposta ele sustenta. Então, ele faz uma avaliação crítica e sustenta. Quando ele sustenta, ele torna público e permite que as outras pessoas, os seus discípulos, Anaximandro, Anaxímenes, venham depois, por exemplo, e façam ou a aceitação ou a crítica. Então, ele começa essa tradição crítica que a gente vai identificar e vai passar a chamar de filosofia, né? Platão, um intervalo de uns 200 anos, entre um e outro mais ou menos, e a ideia da filosofia, ela começa já a ganhar um corpo um pouquinho maior, né? O Platão ficou famoso por essa frase aqui, ó. Tem várias traduções, né? A mais comum é que a filosofia começa com a perplexidade. Alguns traduzem por assombro, admiração, deslumbramento, né? Então, começa a amadurecer essa forma nova do ser humano conseguir construir o conhecimento, né? Ele também coloca num diálogo chamado Eutidemo, que é o uso do saber em proveito do homem, né? Então, o que seria essa filosofia? Cada corrente filosófica tem um conceito, né? Mas, de forma geral, vou trazer aqui alguns para facilitar um pouquinho o que seria, então, filosofia para nós, né? Esse aqui, que é o Brian McGee, é um grande filósofo britânico, foi muito amigo do
do Popper, foi um grande divulgador, tem vários livros interessantes dele. Tem um muito legal, chama de História da Filosofia, ele está esgotado, mas é um livro ilustrado, que dá para conseguir lá no estante virtual, que é ótimo para trabalhar com o pessoal do exercício mediúnico. É bem ilustrado, resumido, e dá uma ótima abordagem a respeito da filosofia. Se quiserem, vale a pena ter e dar uma lida. E ele coloca assim, o que é filosofia? Qualquer reflexão racional, consistente acerca de princípios gerais que procura um entendimento mais profundo das coisas, né? Já começa a colocar de uma outra forma. Esse aqui, que é o André Comte Sponville, que também tem um excelente livro de introdução à filosofia, chamado Apresentação da Filosofia, diz que é uma prática que tem a vida por objeto, ou seja, muito amplo, qualquer coisa que seja interesse, através da razão, né, para alcançar a felicidade. Veja que interessante. Ele é materialista, mas ele coloca, para alcançar a felicidade. O fim seria a felicidade, né? Tá? E, utilizando aí um conceito do irmão Grimm, que eu acho que também ajuda a gente a entender um pouquinho mais o que seria a filosofia, é uma potencialidade crítica que permite ao homem alterar a sua visão da realidade, tá? Então, não adianta falar em filosofia, não adianta falar em cogência, em unidade, ciência, filosofia e religião, se a gente tem um conceito equivocado de filosofia. E quando você conversa com as pessoas que chegam no exercício mediúnico, vocês veem que a ideia de religião delas é de igreja, a ideia de filosofia é de algo difícil, inalcançável, e a ideia de ciência é a ideia de certeza, né? Vejam como são equivocados, e a gente, trabalhando com eles, tem que tentar modificar o que eles entendem por ciência, filosofia e religião, para poderem alcançar a ideia da unidade do conhecimento. Eu volto para aquele conceito que eu fiz no início, que eu acho que é o mais prático, e que é mais fácil de trabalhar com as pessoas que vêm até o exercício mediúnico. Reflexão crítica, sistemática, porque ela é continuada, sobre qualquer coisa, tá? Como que ela vai expressar essa reflexão? Pela argumentação. O que é argumentar? É sustentar o seu entendimento de alguma forma. Tem que procurar ser o mais consistente, consistência que nem o bolo, né? A parte interna dele tem que estar bem montada. E a coerência é da afirmação que eu faço com as outras afirmações ou outros tipos de conhecimento. E tem que assumir o desdobramento lógico, né? Não adianta eu dizer que sou espírito se eu não desdobro logicamente ser espírito e eterno. Não adianta dizer que eu sou reencarnacionista se eu não desdobro e ajo como se fosse morrer amanhã. Então, a filosofia, ela vai desde a reflexão até a sustentação prática do entendimento que eu estou alcançando, tá? Só desdobrando um pouquinho, as pessoas vão achar que crítica é criticar, no sentido de agredir, né? Mas não, razão crítica é o quê? Examinar algo a respeito da sua veracidade, autenticidade, legitimidade, valor. De forma bem prática, o que é fazer a crítica? Avaliar, julgar, ponderar, sopesar alguma coisa que está sendo colocada, é fazer a crítica. Será? É mesmo? Pode ser? No tempo de fake news é excelente, usar a crítica, né? Faz parte essencial do processo filosófico. E o que é a argumentação? Não adianta criticar se eu não apresentar, né? Eu posso fazer a reflexão crítica e guardar para mim, é um conhecimento subjetivo. Mas se eu quiser crescer no diálogo, e vários falam que filosofia, antes de tudo, é diálogo, conversa, porque é da troca que vai tendo crescimento, eu faço a argumentação, ó. Eu faço a ligação de um conjunto de proposições para sustentar ou refutar uma conclusão. Ou seja, eu digo por que eu estou afirmando alguma coisa. Eu sustento, eu tento juntar várias coisas que justifiquem, que apoiem aquilo que eu estou afirmando. Eu não afirmo por afirmar, né? Eu afirmo alguma coisa e tento colocar, apoiar como se fosse os andaimes que mantêm aquela conclusão, aquela afirmação. A qualidade da argumentação varia muito. E ela é pública justamente porque os outros vão questionar. E isso é essencial ao processo da construção do conhecimento. Não há filosofia e argumentação que você coloca, tá? Para ficar mais claro, a filosofia ela tem dois grandes ramos, que são a metafísica, uma parte dela é chamada ontologia, vocês vão ver com esse nome, e a outra é a epistemologia. São as duas grandes linhas do pensamento em filosofia. Metafísica, ela pergunta qual a natureza do que existe. É uma investigação acerca do existente, da natureza, da sua própria existência, mas da existência de tudo, né? Duas perguntas que estão ligadas a esse conceito, é o que existe, quem eu sou e assim por diante.
Outro aspecto, então, que eu comentei, além da metafísica ou ontologia, é a epistemologia, ou teoria do conhecimento. Não estou falando de ciência. Epistemologia, no Brasil, tem esse vício de achar que fala de conhecimento científico. Não. Epistemologia é o conhecimento em geral, ou seja, ela se preocupa como se pode, como é possível saber. O que é o conhecimento? Como é que eu conheço alguma coisa, né? É a investigação acerca da natureza do conhecimento e daquilo que você pode saber. Basicamente é o que eu sei. Só sei que nada sei, o que é verdade, o que, né, se alguma coisa é verdadeira, enfim, esse tipo de colocação. São os dois grandes eixos da filosofia, tá? Depois vem a ética, que é o que fundamenta a moral, né? Alguns usam como sinônimo, ou podem separar se acharem interessante, mas aí o entendimento geral é que a ética discute e trabalha os fundamentos que vão sustentar as opções, os valores morais, é o que fazer, como agir, como eu ou como nós devemos viver, né? É a grande pergunta lá feita já pelo Sócrates, né? É a investigação acerca do que deve ser feito, do que é certo, do que é errado, o que eu vou fazer e assim por diante, tá? E um outro ponto em que a filosofia se divide é a lógica. Ela não está restrita à filosofia, a lógica, ela tem uma vida própria, mas a lógica dentro da filosofia tem uma importância, né? Quando eu argumento, como é que eu vou avaliar essa argumentação? Quando eu argumento, eu ligo um começo, chamado de premissa, um nome técnico, a uma conclusão. A ligação entre a afirmação inicial e a conclusão que eu tiro chama-se validade, tá? E a lógica, ela trabalha isso, né? Essa validade. Como é que eu encadeio, né? Como que é a conclusão que eu estou afirmando se seguiu as premissas. Se essa ligação é correta ou se ela não é correta. Tranquilo? Então, esses 4 pontos. Metafísica, epistemologia, ética e lógica. As outras são derivadas. Lógica da biologia, filosofia da religião, filosofia da ciência, da biologia, das artes e assim por diante, tá? Então, lá no velho Sócrates, a gente já tem, né? A vida não examinada, ou seja, a vida que não é refletida, não merece ser vivida. Por quê? Tá? Porque, na realidade, valores, ideias, entendimentos que estão presentes direcionam as nossas ações. E as pessoas, em geral, elas não percebem, como elas não fazem essa reflexão crítica sobre si mesmas, elas não colocam elas mesmas como objeto da reflexão crítica, elas não alcançam. O exemplo típico é hoje, tá? Uma série de posturas filosóficas que facilmente você evidencia no comportamento das pessoas. Individualismo é uma concepção filosófica. Hedonismo, prazer sexual, não só o prazer sexual, mas qualquer prazer acima de tudo. Nihilismo, materialismo, o relativismo, que tudo é válido. São concepções filosóficas que estão norteando o comportamento das pessoas e elas tomam pouca consciência disso, né? Como é que, de fato, elas podem exercitar o livre-arbítrio se elas não identificam a influência sobre seu comportamento, né? Não só esses, irracionalismo, né, que é coisa mais presente do que esse ano inteiro de irracionalismo, né? Reducionismo, simplismo, imediatismo, consumismo e assim por diante. Então, é fundamental essa vida bem refletida, bem examinada, né? Então, a doutrina espírita, né, na sua concepção filosófica, coloca lá como sistema aberto, a filosofia em construção e em processo. É uma reavaliação crítica continuada que faz e refaz o seu conteúdo. São questões, tentativas e respostas, novas questões, sem cessar, de forma continuada. Não é linear, é múltiplo, né? Então, mas não é um sistema de ideias prontas, não é um sistema fechado, não é linear e não é mecanicista, né? Os conhecimentos estão sendo construídos, a síntese é feita a partir desses conhecimentos e se modifica com o tempo, e as questões enfrentadas, elas têm respostas diferentes conforme o momento, e a própria relevância e importância de quais questões eu tento responder também vai mudando com o tempo, né? Então, como diz o irmão Green, a filosofia espírita, ela é básica para ensinar a viver e aprender a ser, né? Ela permite a emancipação do espírito, quando ele pensa, medita, reflete e analisa-se de forma crítica. Ou seja, aí ele consegue determinar a sua trajetória. Senão ele acaba muito mais circunstâncias do que um ator efetivo dessa sua trajetória, né? Quem não faz o exercício da filosofia, tá? Então, aqui como a irmã Marina Fidelis coloca, resposta e suporte para todos os momentos da existência, tá? E é uma resposta racional aos limites existenciais que todos nós temos, né? Os desafios, os problemas, as crises, as bifurcações, os interesses, as curiosidades, seja a situação que for, né?
mas são os limites ao quê? Ao nosso conhecimento, a capacidade que eu tenho de encontrar as respostas, e a razão, ela faz a projeção para o futuro, para a construção do conhecimento novo que encontra a resposta para essas afirmações. Para que a filosofia serve? Né? Ela ajuda a pessoa a estruturar sua própria trajetória, definir essa sua trajetória, escolher seus objetivos, determinar seus atos, reavaliar seu comportamento, relacionar-se com as pessoas, aperfeiçoar-se com as experiências vividas, encontrar os seus princípios e valores, e assim por diante, né? O tempo todo, né? Daí vocês me dizem assim, puxa, mas é difícil filosofar, né? Como é que eu posso fazer? Vamos pensar numa situação concreta. Vocês estão lá no exercício mediúnico e chega alguém. Como é que eu vou trabalhar a filosofia? Na realidade, a gente já faz isso há muito, muito tempo, só que a gente às vezes não se toca, né? Quantos de vocês, quando alguém pergunta alguma coisa, responde assim, né? Sua pergunta, e você devolve. O que você acha? Né? E quando ela responde o que acha, você pergunta por quê? Isso aqui é a essência do processo filosófico. Não é nada distante das pessoas, é bem prático. O que é que você acha e por quê? A gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes, em vez de devolver para a própria pessoa, você pergunta para outro do grupo, o que você acha? E aí a gente vai tentando encontrar aquela resposta no sentido filosófico do diálogo, né? E tentar montar alguma coisa. Esse aqui é o exemplo típico do chamado método maêutico, né, de Parto, que é o método socrático, né? Aquela pressuposição que a pessoa tem condições, no sentido eslético, núcleos de verdade, que ela consegue encontrar respostas. Quem trabalhou muito no período moderno, se vocês quiserem ler, e ajuda muito, foi um cara chamado Matthew Lipman. Ele tem a filosofia vai à escola, a filosofia na sala de aula, a gente trabalhou algum tempo atrás, ele é muito interessante porque ele tenta ensinar filosofia e mostra que filosofia pode ser trabalhada com crianças, né? A gente transferiu, não é para criança, mas para adultos que se dizem sem formação filosófica. Com essa pequena colocação aqui, a gente consegue fazer aquele trabalho e está fazendo filosofia. Quando ele responde por quê, ele está argumentando. Claro que as primeiras respostas e argumentos vão ser fracos, mas ele vai aos poucos aprendendo. O importante é começar. Então, não é tão difícil fazer com que as pessoas façam um exercício concreto, prático da filosofia, né? Não esquecendo sempre aqui o que o Kant falou, né? Que você nunca vai ensinar filosofia, você vai filosofar junto com essa pessoa, né? Porque filosofar é um exercício pessoal, né? De mim não aprendereis filosofia, mas antes como filosofar. Não aprendereis pensamentos para repetir, mas antes como pensar. Então, a essência do processo filosófico é isso, como pensar melhor. Todos nós pensamos, não é? Não tem como, né? Mas a qualidade desse pensamento, que é filosofar, tem que ir se aperfeiçoando aos poucos, aprender a pensar cada vez melhor, com mais qualidade, né? Que é o grande desafio dentro da doutrina. Por isso que ela exige postura e atitude filosófica, porque sem a filosofia a gente não consegue fazer o exercício do livre-arbítrio, né? Tá? Como filosofar? Uma boa resposta aqui no Popper. Ó. Pensar é avaliar, criticar, escolher e determinar-se, né? Por quê? Meu pensamento determina uma linguagem, a linguagem determina uma ação, a ação é um comportamento. É a teoria espírita da ação típica, né? Só que ele olha para o problema, né? O irmão Leocádio mudou um pouquinho, passou a usar desafio, mas é que para o Popper, o problema não é a dificuldade, o problema é o quê? É uma lacuna de conhecimento. É um problema porque eu não sei. Se eu não sei, eu tenho ausência de conhecimento. Então, meu desafio é o quê? Aprender. Como é que eu faço? Tem um problema, ele chama de né? Eu tento várias explicações, eu critico essas explicações, alcanço um patamar novo de conhecimento e passo a ter um novo problema, né? Porque a vida é o quê? Resolver problemas em busca de um mundo melhor, uma busca sem fim, né? São 3 títulos de obras do Popper e bate muito com o nosso entendimento do que é a vida. Tá? Então, é uma atitude, um pensar permanente sobre a vida, tá? E contínua, tá? O tempo todo com atitude e postura filosófica. Por quê? Né? O que eu acho? Por quê? E tentar sustentar de forma mais adequada possível. E fazer a prática da filosofia, isso sinaliza que, de certa forma, eu entendi mal a doutrina, que é o que a gente vê no país, né? Se a gente trabalhar a cogência e o conceito de doutrina, né, a gente vê que tem ciência, filosofia e religião,
né, desdobrando-se num sistema de ideias. No país, a gente enfatizou muito a religião, com duas grandes dificuldades. A visão da religião como igreja, como predomina na mentalidade a visão católica, né? A visão que as pessoas têm de religião é uma visão católica, e quando não é uma visão católica, eles vão para o místico ou para o mágico. Então, eu trabalho religião, mas não é o entendimento que a doutrina tem de religião. Você vê na pessoa nova que chega, ou ela tem um viés de igreja católica, ou ela tem o viés do mágico, do místico, do fantástico e assim por diante, né? Veja como é difícil. Filosofia a gente tem muito pouco, turma, né? Poucos, assim, que são os expoentes, né? Lá um exemplo, Herculano Pires, que tinha uma abordagem filosófica existencialista, mas com livros muito interessantes, que a gente mal trabalha. Então, se eu não tenho a filosofia como parte da doutrina, eu não estou entendendo direito à doutrina, e sem uma postura e atitude filosófica, eu não estou sendo livre verdadeiramente, né? Eu tenho uma série de limitações que eu não estou trabalhando, né? E ciência, então, nem se fala, né? As pessoas, assim, no geral, vejo a dificuldade nessa crise, como elas não entendem o que é ciência, né? Ou elas acham que ciência é dogmática, que ciência afirma certezas, quando na realidade a ciência é o segmento do conhecimento que mais admite a sua afirmação provisória, né? É que deve admitir com mais facilidade as limitações do seu método e não tem condições de determinar a vida. Exemplo típico aí da pandemia, né? Foi desenvolvida a vacina, ótimo, é um exercício da aplicação do conhecimento científico. Para quem fazer a vacina? Não é uma questão da ciência, é uma questão ética, de valor da sociedade. Aí eu já cruzo com a filosofia. Então, é um exemplo clássico que a ciência ela tem suas limitações e não deve ser colocada como alguma coisa essencial, mas tem que ter atitude e postura científica. E dentro da doutrina a gente não tem, né? A gente exacerba, então, a religião e, em geral, com uma visão equivocada, muito pouco de filosofia e praticamente nada de ciência. Então, veja como a gente está muito longe de fato, conseguir fazer a expressão plena da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião, tá? Vejam os desafios, ó, da aplicação prática da filosofia, tá? Questões como, eu faço a reflexão sobre o que é ser espírito, né? É essencial para a doutrina. O que é ser livre? Eu faço a reflexão. O que é estar vivos em carnes, né, que é a reflexão crítica que eu estou fazendo, sobre ser um agente moral, e assim por diante, sempre com avaliação crítica, coerência, consistência, desdobramento lógico, fazendo sempre a revisitação e a ressignificação. Né? E esses desafios, se a gente for pensar bem, a gente acaba não fazendo, e tem muita dificuldade de passar para os participantes do exercício mediúnico. Né? Encerrando aqui, para não abusar da paciência da turma e pelo tempo, né? Eu gostaria aqui, ó, de destacar em ciência, filosofia e religião um conceito chamado de terra incógnita, né? Que eu acho que vale a pena, tá? Esse aqui é um mapa do Brasil, ó, conseguem ver? O que tem dentro, ó? Você percebe aqui que só tem nome, ó, o que está no litoral. Por quê? Porque ninguém entrou, de fato, naquela época aqui no interior. Em vez de deixar em branco, o que o cara faz? Ele fantasia. Ele cria personagens, tá? Para dizer que tem alguma coisa aqui dentro. Só a partir do século XVII, que os caras que faziam o mapa começaram a pôr em vez de colocar desenhos, ó, puseram terra incógnita. Então, a busca do conhecimento, ó, ela vale primeiro para eu reconhecer a minha ignorância, o quanto falta ainda para eu conhecer, tá? E também ter a humildade de reconhecer que as minhas tentativas, elas são o quê? Provisórias. Posso alcançar núcleos de conhecimento que vão se ampliando em ciência, filosofia e religião, mas tem um caminho imenso da minha ignorância e que não vale a pena preencher com dogmas, com fantasias, com imaginação, com coisas fantásticas, e fingir que eu sei o que eu não sei. Tá? Acho que uma boa abordagem assim, é reconhecer com humildade a ignorância e que o seu esforço é um esforço provisório para tentar preencher esse espaço, ou seja, construir conhecimento novo que permita que eu qualifique cada vez mais para já inserido. Aqui são só discussões, ó, são sugestões, perdão, tá? Só encerrando, tá? A gente já trabalhou, tem vários livros de introdução sobre a filosofia.
Se eu fosse trabalhar filosofia, a gente já trabalhou, mas eu acho que não é a melhor abordagem fazer uma abordagem histórica. Vamos estudar Sócrates, Aristóteles. Aquilo é muito cansativo e a pessoa não entende qual foi a importância de Sócrates, qual foi a importância de Aristóteles. Eles só são lembrados porque eles responderam às questões filosóficas de forma original. Tá? Então, esses livros, eles não fazem abordagem histórica, eu acho que não vale a pena. A história, eu acho que ela vem depois, apesar de eu gostar muito, acho que a história vem depois. Aqui são temas filosóficos, né? Esse André Conte Sponville que eu citei tem um livrinho fantástico chamado Apresentação da Filosofia. Fernando Savatero tem um Perguntas da Vida, que é muito legal de trabalhar capítulos isolados. E Thomas Nagel, por exemplo, tem O que tudo isso significa. São das muitas 3 obras que a gente já testou na prática e que funcionam muito bem para trabalhar com os grupos. Tá? Muito obrigado. Obrigado pela atenção e, havendo tempo, aí no final a gente volta a discutir alguma coisa se não ficou muito claro ou algum comentário a mais aí que vocês queiram fazer. Muito obrigado. O ramo da filosofia, ela vai estudar a natureza. Na verdade, começa com o estudo da natureza, né? Com a origem das coisas. Mas este ramo vai ser fortemente trabalhado por Aristóteles quando ele começa a olhar a natureza de maneira crítica. É a primeira pessoa que tenta fazer uma classificação, ou seja, uma organização, em relação aos animais e plantas. Né? Não é utilizado hoje, na classificação que utilizamos hoje é de um outro cientista. Mas ele começa a tentar entender, ele começa a tentar explicar o movimento dos corpos, né? O que em física se chama mecânica. Ele propõe maneiras de explicar, mas os gregos não tinham uma grande característica de experimentação. Né? Então, eram explicações baseadas numa certa observação. Estas explicações vão sendo acumuladas e utilizadas ao longo dos séculos no ensino nas universidades, né? E só vai ter uma grande mudança nisso no século XVII, quando um professor de física, que deveria ensinar Aristóteles ali na Itália, começa a pensar de maneira um pouquinho diferente. Este professor é Galileu Galilei. E ele percebe que as explicações de Aristóteles não eram umas explicações muito boas, né? Se você pensasse um pouquinho mais profundamente, né? Um corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo menos pesado. Mas se eu juntar os dois, então deveria cair mais rápido do que os dois separadamente. Isso não se observava. E ele, então, tenta montar um experimento que pudesse verificar se a teoria de Aristóteles era verdadeira ou não. Como os corpos caíam muito rápido, ele não tinha nada parecido com um cronômetro de precisão, ele faz o corpo cair lentamente, ou seja, deslizar, rolar por um plano inclinado. Então, ele vai propor, sem se dar conta, uma grande inovação na ciência, que é a experimentação. Ele vai perceber que os corpos, né, caem com velocidades iguais, independente da sua massa, do seu peso, independente de qual material ele é feito. Então, ele vai fazer 2 coisas importantes na ciência, né, que vai fazer justamente o surgimento da ciência, né, se destacando um pouquinho, dando um passo a mais do que a filosofia. Ele vai fazer a descrição desse movimento por matemática. Então, ele vai fazer a experimentação e a matematização. Então, surge com Galileu a ciência, né? Aristóteles é considerado um precursor da ciência. Veja, não estamos desmerecendo Aristóteles. Aristóteles foi de uma coragem espetacular ao tentar entender e explicar os fenômenos da natureza, né? Mas ficou em compasso de espera até que tivesse massa crítica suficiente para entender a parte experimental. Então, o que é um experimento, né? O que é o método que Galileu cria? É justamente a comprovação. Eu faço uma hipótese, né? O que é uma hipótese? É uma verdade provisória, um acho que, talvez assim seja, né? Ou talvez seja assim melhor, né? Mas eu tenho que fazer a comprovação. O que é comprovação em ciência? É verificar se aquilo que eu estou falando é verdadeiro, né? O que é que significa ser verdadeiro? O que é verdade?
Verdade é aquilo que tem uma correspondência com a realidade, né? Se eu disser que está chovendo agora aqui no meu bairro, né, eu posso olhar pela janela e comprovar se isto é verdadeiro ou não. Então, a verdade é sempre uma descrição de algum aspecto da realidade. Se essa descrição está correta, é verdade. Se não está correta, é uma inverdade. Então, o método científico criado por Galileu vai ter o grande trunfo na geração seguinte, num outro país, na Inglaterra, com Isaac Newton, né? Ele vai fazer, de uma maneira espetacular, a descrição do movimento dos corpos com duas equações minúsculas. Força igual massa vezes aceleração. Força de gravidade é uma constante, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância entre eles. Esta hipótese, essa teoria, com duas equações bem pequenas, elas vão ser testadas, vão ser comparadas com a realidade, de duas maneiras diferentes. Ele vai conseguir explicar o movimento dos planetas, que até esta data não se tinha um entendimento completo. Havia anos e anos de observações bem feitas, de precisão, no movimento dos planetas. E ele, com a teoria dele, consegue explicar estas tabelas de observação que existiam. Ele consegue mostrar que a teoria dele, a hipótese, né, essas duas equações, conseguem descrever os movimentos passados desses planetas e prever os movimentos futuros. Neste mesmo período, um cientista brilhante, chamado Cavendish, também britânico, ele resolve fazer um experimento para testar esta segunda lei, a lei da gravitação. A casa dele tinha uma escada em caracol, ele pendura um fio longo de metal, do teto até o térreo. Na parte debaixo do fio, ele coloca uma barra leve, com dois pesos grandes em cada ponta. Quando ele aproximava um outro peso, uma outra massa, um desses pesos, o fio torcia, né? E a barra girava levemente. Ele conseguia medir este ângulo e ele consegue comprovar com isso não só que a equação gravitacional estava correta, que a força gravitacional era proporcional às duas massas e o quadrado da distância, como ele consegue determinar o valor daquela constante que Newton propõe. Então, o método científico vai surgir aí. O que é o método científico? É a grande característica, a grande força e a grande limitação da ciência. É o método hipotético-dedutivo, onde eu faço uma hipótese de que algo seja verdadeiro. E vou testar essa hipótese. Primeiro, por observação, se for possível. Né? O que significa observar? Significa tirar as informações, tirar os dados, sem interferir. Talvez o exemplo mais típico de observação seja uma estação meteorológica, captando os dados de vento, umidade, chuva e temperatura. Se a observação não for suficiente, eu vou fazer uma situação controlada que permita decidir se é verdadeiro ou não. Isso se chama experimentação. Eu vou fazer um experimento que me permita, ele tem que ser bem feito, de tal maneira que o resultado deste experimento me diga se aquela minha hipótese é verdadeira ou não, se ela está correta ou não. Certo? Então, este método científico é o grande trunfo da ciência, de Galileu e Newton para hoje. O conhecimento científico cresceu tanto, de maneira tão espetacular, e os efeitos concretos, que é o conhecimento científico aplicado, que é a tecnologia, causaram grandes transformações na Terra. A expectativa de vida do ser humano saltou de 30 a 40 anos para, hoje, 80, 100 anos. Então, o conhecimento científico aplicado à tecnologia, no sentido mais amplo, causou benefícios muito grandes para a humanidade. Veja que Kardec vai falar justamente que dois aspectos em relação à ciência.
tudo que a ciência alcançar será verdade para a doutrina. Então, ele vinculou a doutrina dos espíritos a uma força que está sempre em movimento, que está sempre presente. Né? E a segunda colocação de Kardec, eu posso aplicar o método científico nos fenômenos espíritas, nos fenômenos espirituais. Veja que a doutrina dos espíritos, ela tem características de ciência, filosofia e religião. Mas o espiritismo, que é aquilo que nós conseguimos entender, trabalhar e aplicar, ele é bom em religião, tem alguma dificuldade em filosofia, mas tem grandes dificuldades em ciência, pela falta nossa de massa crítica para fazer a aplicação do método científico na doutrina. Veja que a ciência, ela explicou tanto nesses últimos 2 séculos, que algumas pessoas começaram a achar que a ciência explicava tudo. Mas o método científico, né, o método hipotético dedutivo, que é o grande trunfo da ciência, também é a sua grande limitação. A ciência só funciona onde o seu método funciona, onde eu posso fazer uma pergunta objetiva e, de acordo com a resposta, eu saber se é verdadeiro ou não. Newton falou que a força gravitacional era proporcional às massas. Cavendish faz um experimento que, com o resultado numérico daquele experimento, ele consegue comprovar o valor da teoria. Da onde vêm as hipóteses? Bem, as hipóteses que eu vou testar vêm de muitos locais. Vem do conhecimento anterior, vem do senso comum, vem às vezes do conhecimento de primeira mão, vem de um rasgo de imaginação. Não há um modelo concreto que permita gerar hipóteses simplesmente. Cada hipótese vem de várias regiões diferentes. Veja que, quando eu digo que o método científico ele é o grande trunfo, porque ele permitiu a ciência crescer, ele é a grande limitação. Ele só permite trabalhar em perguntas que eu consiga uma resposta fechada, uma pergunta objetiva. E muitas perguntas importantes para nós são perguntas abertas. Por exemplo, a vida tem um sentido? E se tem, qual é esse sentido? Uma pergunta aberta desta maneira, a ciência não tem facilidade de trabalhar. Se eu fizer uma pergunta mais objetiva, bem, vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo sabe, Fumar faz mal, diminui a minha expectativa de vida. Bem, isso é fácil de testar. Eu faço acompanhamento no grupo de pessoas assim por diante. Eu determino que a temperatura altera a taxa de reprodução bacteriana numa certa espécie de bactéria. Bem, isso também é fácil de montar um experimento, testar o crescimento com várias temperaturas e fazer a correlação. Mas perguntas abertas, elas são importantes. E as perguntas de valor moral também são importantes. Elas são fundamentais para o ser humano. Se eu perguntar assim, perguntar desta maneira, o que a ciência, um ser humano pode matar ou escravizar um outro ser humano? O que a ciência vai responder? Sim ou não? Na verdade, ela não vai responder nem sim nem não. Esta pergunta está fora do seu alcance. Mas ela vai dar uma resposta muito boa para a discussão dessa situação. A ciência vai dizer o seguinte: não há base biológica que justifique qualquer tipo de preconceito. Essa é uma afirmação que a ciência pode afirmar. Se você pegar quaisquer dois seres humanos e compará-los, as diferenças vão ser pequenas e as semelhanças vão ser muito, muito, muito grandes. Pense em 2 seres humanos que pareçam diferentes, um esquimó e um árabe, um aborígene australiano e um chinês, ou qualquer 2 pessoas de 2 etnias, 2 países diferentes. As semelhanças entre seres humanos são muito, muito, muito maiores que quaisquer diferenças. Semelhanças anatômicas, fisiológicas, bioquímicas, neurológicas, sociais, existenciais, de pensamento, de comportamento. Então, é a contribuição possível da ciência. Então, quem é que vai me responder
se eu posso ou não matar um outro ser humano. Vai ser quem trabalha a moral e a ética, que vão ser justamente a religião e a filosofia. Então, na verdade, eu não posso, das três, dispensar nenhuma delas, porque eu preciso da contribuição das três para cobrir toda a área de entendimento, toda a realidade que eu pretendo entender. Então, quando nós falamos que o método científico ele pode ser aplicado na doutrina, nós estamos falando aquilo que a gente chama de ciência espírita. Não existe uma ciência espírita separada da ciência. Mas eu posso dizer que é possível criar um novo ramo da ciência em que estude os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais. Então, quando a doutrina trabalha ciência, filosofia e religião, vai trabalhar justamente a cogência, a necessidade das três ferramentas no entendimento da realidade, no entendimento da realidade como um todo, seja a material, a espiritual, inclusive. Ok, obrigado, Oswaldo. Nós vemos em toda a obra espírita, começa com Kardec dizendo que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. O que ele quer dizer com isso, né? Como é que nós devemos entender isso? Então, ouvindo o Mário e o Oswaldo, eu lembrei do Herculano Pires, que inclusive o Mário citou, é um escritor espírita, já desencarnado, mas tem vários livros publicados, e um deles é O Espírito e o Tempo. Muito importante esse livro, onde ele divide todas as épocas da humanidade em que houve a manifestação explícita, comprovada de rituais religiosos. Ou seja, a chamada lei de adoração, que está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, já se fazia presente desde o princípio da humanidade. Portanto, o que nós chamamos de religião é tão antigo quanto a humanidade. Tão antigo quanto a humanidade. Desde o momento em que nós começamos a fazer indagações, nós começamos a indagar sobre a origem de tudo que nos cerca, quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo aqui, esse entorno todo, como é que surgiu e para onde nós estamos indo. Então, essa indagação é permanente em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade, nós temos essa indagação presente. Mas eu diria que a filosofia e a ciência também já estavam presentes. Não na forma como nós conhecemos hoje a ciência, chamada ciência positiva, que é essa ciência que o Oswaldo muito bem explanou, ou seja, a ciência da experimentação, a ciência da busca, da dúvida, etc. Né? Duvidar para poder encontrar a verdade. Mas, se nós voltarmos no tempo, 5, 6, 7 mil anos atrás, nós vamos encontrar monumentos como, por exemplo, Stonehenge, no sul da Inglaterra, onde nós temos ali aquela composição de monólitos enormes que foram trazidos de 300 quilômetros de distância, não se sabe como até hoje, mas que formam um círculo, e ali tem 3 momentos que funcionavam simultaneamente. Ali, aquelas comunidades que viveram no início desse período faziam oferendas aos deuses, porque, veja, o politeísmo surge justamente para buscar uma explicação para aquilo que não era obra do ser humano. Um raio, uma tempestade, um maremoto, quem provoca isso? Como é que isso surge? A frustração de uma safra, a fome, a miséria, quem que provocou isso? Então, se deduzia que havia um descontentamento, por exemplo, dos deuses, e esses espaços que foram estruturados para esses rituais, eles utilizavam para fazer oferendas e acalmar os deuses para melhorar a safra, né, e satisfazer as suas necessidades. Por outro lado, eles também combinavam aquele espaço geometricamente de tal forma que a posição da Lua e do Sol indicasse as que nós chamamos hoje de mudanças de estação. Porque aí eles saberiam que era período de colheita, período de plantio, etc. Então, ao mesmo tempo que era um espaço religioso, também é um espaço científico, porque eles trabalhavam com um calendário baseado no movimento da Lua e do Sol, que não é muito diferente do nosso, né?
nós estamos vinculados também ao movimento dos astros, do Sol. O Sol passa sobre a nossa cabeça 24 horas, a cada 24 horas, né? No solstício, né? Então, veja, além da religião e dessa composição científica, também havia indagação do nosso papel, da nossa posição. Nós aqui, os deuses lá em cima, enfim, não há uma separação estanque, né? Uma solução de continuidade entre ciência, filosofia e religião, e isso acompanhou a humanidade durante toda a sua história, até o século XVIII. Por exemplo, essa imagem é um quadro do século XVIII, onde estão reunidos intelectuais da época, pensadores da época, que começavam, evidentemente, a fazer um grande questionamento com base já na ciência newtoniana. Newton assombrou o mundo. O Oswaldo colocou, né, nos trouxe a famosa equação da gravitação universal, né, a atração dos corpos na razão direta das massas, na razão inversa da distância. É a grande equação de Newton que explicou a queda dos corpos, mas não só a queda dos corpos, não era só a maçã que caía, tudo caía. Portanto, por trás dessa observação que ele fez, ele deduziu uma lei, porque há uma regularidade. Então, é uma ciência que começa através de fazer a observação e a experimentação, né? E explicou também como funciona o próprio sistema solar. Os planetas, por que eles giram em torno do Sol, etc. Bom, isso assombrou o mundo. Isso é tão forte, foi tão forte e tão impactante na época, que teve um poeta chamado Alexander Pope que cunhou uma frase, alguns anos depois da morte de Newton, e ele dizia o seguinte: a natureza e as suas leis estavam escondidas à noite, ou na escuridão, conforme a tradução, né? Deus disse que se faça Newton, e tudo se fez luz. Newton era muito grande, e que talvez, para muitos contemporâneos, Newton já explicasse tudo. Então, esse racionalismo da ciência moderna foi, de certa forma, descartando, primeiro, a religião, porque considerada uma crença que não era baseada numa razão vista pela ótica do iluminismo. Então, a religião é colocada porta fora, digamos assim, dos meios acadêmicos. Em seguida, a própria filosofia é colocada portas afora, principalmente com o positivismo, a partir do positivismo de Augusto Comte, que, por incrível que pareça, contraditoriamente, também era uma filosofia, mas que negava a própria filosofia, né? E aí, esse foi o primeiro passo, foi a antessala do materialismo. É nesse momento que o materialismo começa a se diversificar, se difundir, e acaba dominando todo o pensamento acadêmico daquele momento. E até hoje ele se faz sentido, né? No mundo acadêmico, nós temos uma predominância da visão materialista. Os cientistas, individualmente, podem ter as suas crenças, né? Mas quando agem dentro da ciência, guardam as suas crenças para si, até por uma questão de se preservar. Por outro lado, nós não podemos achar que a ciência, pelo método científico que nós conhecemos, irá comprovar, por exemplo, a existência de Deus. Porque a ciência trabalha com o que é tangível, o que é mensurável. Então, não é papel da ciência provar o que não é tangível e o que não é mensurável. Nós só conseguimos alcançar a compreensão da existência de uma inteligência superior, de um ser superior, ou o nome que se dê, da existência do espírito, da eternidade, né, de nós pertencermos à eternidade, não ao tempo. Nós só conseguimos alcançar essa compreensão juntando a ciência, a filosofia e a religião. Daí,
o irmão Grimm trazer essa concepção de que ciência e filosofia e religião são cogentes. Há uma cogência entre esses três vértices. Como um triângulo, são três vértices inseparáveis. O que é cogente? É aquilo que é racionalmente necessário. Não se alcança a verdade sem juntar as três pontas. Elas são racionalmente necessárias. Einstein já disse certa vez que a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Então, ele já tinha essa compreensão na sua inteligência brilhante, né? O cientista brilhante que ele foi, talvez o mais brilhante do século XX, ele já falava na cogência da ciência, da filosofia e da religião, com as suas próprias palavras. No início do século XIX, Pierre Laplace, que é um grande matemático, ele escreveu uma obra em 5 volumes chamada Mecânica Celeste, onde ele explicava todo o sistema newtoniano com muita precisão e muita competência. E quando Napoleão leu essa obra, ele pergunta a Pierre Simon Laplace: Dr. Pierre, o senhor falou do funcionamento do universo, etc., das leis que regem o funcionamento do universo, mas o senhor não falou do autor, ou seja, não falou do criador. E aí ele prontamente responde a Napoleão: Excelência, eu não preciso dessa hipótese. O que é que surge aqui? O que é que surge nesse momento? O chamado pensamento deísta. Ou seja, o que é que o deísmo diz? Deus criou tudo, mas não interfere mais. Ele não nega a existência do Criador, mas ele não interfere mais. É como se Deus tivesse criado tudo, o universo, nós, tudo, e se aposentasse. Né? Esse é o pensamento que passa a vigorar naquele primeiro momento do iluminismo. Um dos expoentes do deísmo é Voltaire, o outro na Inglaterra é John Locke, mas tiveram vários representantes, inclusive nos Estados Unidos, como Paine, defendendo essa tese do deísmo. Né? Mas ela se debatia, evidentemente, o chamado teísmo. Ou seja, ainda era muito forte esse pensamento chamado deísta, em que Deus criou tudo, mas continua interferindo através da providência. Ou seja, aquele Deus providente, mas que nos guia como se fôssemos, digamos assim, perdão da expressão, marionetes em que Deus, de certa forma, dirige os nossos destinos. Isso é muito forte ainda em grande parte das religiões hoje, né? O Espiritismo não é nem deísta e nem teísta nesse sentido. Ele é deísta porque nós admitimos que Deus criou tudo, ele é a causa primária de todas as coisas, como o próprio Kardec registrou, mas também somos teístas porque nós continuamos aceitando a ideia de que Deus continua ativo, mas não da forma que o teísmo tradicional propõe. Né? Então, essa escolha entre deísmo e teísmo não é um dilema para nós no Espiritismo. No Espiritismo, nós admitimos que Deus, juntando deísmo e teísmo, é um Deus imanente. Por quê? Porque quando nós olhamos a natureza, eu estou colocando esse quadro, essa fotografia para vocês verem, a beleza da natureza revela, indubitavelmente, uma inteligibilidade. Há uma inteligência inerente a toda a manifestação que nós conhecemos por natureza. A composição das cores, a geometria do espaço, a composição dos seres vivos numa integração perfeita através do processo de auto-organização, da trans-auto-eco-organização dos sistemas vivos e da trans-auto-eco-administração dos sistemas vivos, como nós vimos lá nos primeiros encontros. Nós vemos a presença e sentimos a presença do Criador através da criação. Ele não se mostra, ele se revela. Nós não vemos Deus. Por isso que a ciência não tem como provar
a existência de Deus pelo método científico, porque Deus não se mostra, ele se revela. Se revela através do quê? Da criação. Então, é possível nós deduzirmos com absoluta certeza a existência de um Criador só observando a natureza. Eu fiz esse complemento apenas para corroborar o que disseram o Mário e o Oswaldo, para talvez trazer um pouco da compreensão por que nós dizemos, e Kardec já dizia, por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Como é que nós integramos essas três pontas? Por que ele é tão importante? Né? No meio espírita, às vezes, nós ouvimos pessoas dizerem que o Espiritismo é só uma ciência, não é uma religião. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque toda descoberta científica tem consequências morais. E quando nós entramos no campo da moral, nós entramos no campo da filosofia e da religião. Por exemplo, a invenção do martelo, a descoberta e a invenção desse instrumento que nós chamamos de martelo, tem consequências morais. O que eu quero dizer com consequências morais? No sentido axiológico. Um martelo tanto serve para construir uma casa, como pode servir como uma arma para tirar a vida de uma pessoa. O uso que nós fazemos de todos os instrumentos, instruções, utensílios, tudo que nós descobrimos, inventamos e inovamos, tem consequências morais. Então, não há como separar o campo religioso do campo filosófico do campo científico. Não há como nós separarmos. Quando a ciência fez essa opção, digamos assim, de se colocar no altar, porque, veja, o período anterior ao Renascimento, o chamado fideísmo medieval, da escolástica medieval, tinha a religião como o ápice do altar e a filosofia e a ciência como subordinados. Aliás, a ciência era até proibida, porque ciência, que significa investigar, revelava uma certa dúvida, e a dúvida era heresia. As pessoas eram queimadas na fogueira por isso, acusadas de bruxaria, etc. O que o iluminismo fez? Ele retirou a religião passou a ser um objeto de investigação científica. Por exemplo, a antropologia analisa muito as manifestações religiosas, tem inúmeros trabalhos sobre religião no campo da antropologia. Então, ele dessacraliza a religião, mas não desmonta o altar. Ele elege como santo nesse altar a ciência, porque passa a acreditar que a ciência responde a todas as indagações. Essa frase de Pierre Laplace, ela é emblemática nesse sentido. Quando ele escreveu a sua obra Mecânica Celeste e explicou muito bem as leis de Newton, ele estava querendo dizer isso. Nós não precisamos de um criador para compreender a natureza. As leis da natureza falam por si mesmas. Mas nós não compreendemos as leis da natureza se não refletirmos sobre a autoria dessas leis. Como é que elas funcionam? E veja, quando eu falo autoria, eu não estou falando de um Deus que interfere diretamente em todos os processos da natureza. Eu estou falando de um Deus imanente, que através do princípio inteligente, que somos nós, espíritos, que somos o princípio inteligente individualizado, e todos os princípios inteligentes que estão organizando o universo permanentemente, seja no estágio da matéria bruta, do vegetal, do animal não humano e dos seres humanos, e além dos humanos, sabe-se lá o que vem depois, todos esses seres estão construindo o que nós chamamos de universo pela inteligibilidade, que nada mais é do que uma manifestação imanente da inteligência maior que é o Criador. Veja, ele é tão incompreensivelmente sábio que a inteligibilidade do Criador está em nós, mas de uma forma singularizada.
mesmo que nós tenhamos uma origem única que nos faz todos absolutamente iguais em todos os estágios da evolução do chamado princípio inteligente, nós temos uma individualidade irredutível. E é o que se chama a essencialidade do pertencimento. Nós temos uma essencialidade que nos faz pertencer a uma unidade fundamental. Então, a compreender esse conjunto complexo não é possível ou não é satisfatório sem o concurso da reflexão filosófica, que indaga sobre o ser sendo, o ser no tempo e no espaço, o ser que transcende, que é nós entramos no campo religioso, o ser transcendental, que transcende a matéria, e a compreensão de que por que nós estamos aqui, nas condições em que estamos, nas circunstâncias em que estamos, por que nós temos certas limitações, o nosso possível tem limitações, que são limitações evidentemente provisórias, porque nós ampliamos o nosso possível a cada dia, que a ciência nos ajuda a ampliar. Quer dizer, sem esses 3 vértices, a busca da verdade fica capenga, ou cega ou manca, como dissera Einstein. Então, daí a importância de nós compreendermos a junção desses 3 pontos, ciência, filosofia e religião, como 3 pontos cogentes, racionalmente necessários. Então, eu paro por aqui para nós abrirmos para as indagações, as perguntas. Olha aqui, ó, eu começo aqui com a Giovana, ela faz apenas um comentário, onde ela diz que lembrei de um livro que eu gosto, Unidade, os Princípios Comuns a Todas as Religiões. Eu não conheço o livro, mas deve ser muito interessante. O Jair diz o seguinte: muito se argumenta sobre a ética, a moral, mas pouco se vivencia, se a ciência não a explica. Como a filosofia e a religião a explicariam? Quando eu passo a perceber, né, que o outro é igual a mim, veja que para o cristianismo, as 2 leis fundamentais são justamente a lei da igualdade e a lei do amor. Quase todo o resto do cristianismo é desdobramento dessas 2 leis, né? Então, quando você trabalha que o outro é igual a mim, em essência, nós alcançamos a lei da igualdade e a lei, que parece uma contradição, mas nós, como pessoas, somos todos iguais. Nós, como indivíduos, somos todos diferentes, né? Somos iguais em inteligência, em vontade de entender, em perguntas a responder, o desejo de ser feliz, a avaliação de que há coisas certas e erradas. Por outro lado, somos todos diferentes. Cada pessoa tem sua experiência de vida, sua maneira de pensar, seu conhecimento, que em parte é igual dos outros, mas em parte é totalmente único. Então, quando eu faço isto, quando eu entendo essas 2 leis, que é a lei da igualdade, e a segunda lei, que é a lei do amor, né, a minha relação comigo mesmo deve ser uma relação de amor, a minha relação com o outro deve ser uma relação de amor, e a minha relação com Deus deve ser uma relação de amor. Quando eu entendo essas 2 leis, eu começo a fazer uma construção de valores que inclui o outro, né? Então, eu atacar o outro é eu atacar a mim mesmo. Eu destruir a dignidade do outro é destruir a minha própria dignidade. Então, eu começo a fazer uma avaliação do que eu posso, do que eu devo e do que eu não posso fazer, né? Então, eu sempre tenho que pensar nessas 2 leis e me perceber, né, o que eu preciso fazer para construir a mim mesmo, o que eu preciso fazer para ajudar o outro a se construir e o que eu preciso fazer para ajudar a construir um mundo melhor. Eu não sei, eu vou colocar o Mário aqui. Tá bom. Você viu a pergunta do Jair, né? Não sei se você tem mais algum comentário a fazer sobre isso, sobre como a filosofia e a religião poderiam explicar ética e moral. Só, assim, um pequeno acréscimo que eu acho que é decisivo, né? Ao longo da trajetória, na medida que você tem consciência e tem inteligência, você tem que decidir
Então, a pergunta, como nós devemos viver e como eu devo viver, ela é essencial à condição de ser espírito, né? Então, a questão moral, ela, mais do que ser uma questão filosófica, uma questão religiosa, ela é essencial à condição de ser espírito, né? O tempo todo eu tenho o que escolher, e escolhendo eu determino a trajetória, e vou fazendo sempre a avaliação se é certo, se é errado, se é o bem, se é o mal. E aí, a força da religião, como referência, como padrão universal, e a força da filosofia, que faz eu fazer a avaliação crítica dos desdobramentos, está presente. Tá? Mas eu gosto de ver a questão moral, menos uma questão de filosofia, menos uma questão de religião, mas uma questão essencial do espírito, né? Assim como ele tem autoconsciência, inteligência crítica, ele tem capacidade de fazer escolhas. Se ele pode fazer escolhas, ele é, por excelência, um agente moral. Eu assistindo, eu acho que eu já comentei isso em outras oportunidades, tem um vídeo, tem um documentário, estava no Netflix há muito tempo atrás, não sei se está hoje, foi quando os cientistas conseguiram comprovar a existência do campo de Higgs e da partícula de Higgs, chamada partícula de Deus, no acelerador de partículas de Genebra, no grande acelerador que tem parte no território francês, parte no território suíço, né? E aí estava a imprensa toda, os cientistas do mundo inteiro, estava assim, lotado, né? O CERN, que eles chamam de CERN, né? Foi quando o diretor do projeto, respondendo a um jornalista, ele para um pouco para pensar e diz assim: sabe o que nós estamos realmente procurando? As respostas que nós estamos procurando é por que nós existimos? No fundo, o que é todo aquele aparato que é o acelerador de partículas de Genebra, que tem 27 quilômetros de diâmetro, está enterrado 100 metros no solo, né? Pegando parte do território francês, parte do território suíço. E custou bilhões, tem mais de 80 instituições acadêmicas vinculadas, fazendo pesquisas nesse centro, enfim, que busca é essa? Então, eu acho que ele sintetizou, afinal de contas, por que nós existimos e não o contrário? Por que a não existência? Essa é uma indagação que tem uma conotação científica, uma conotação filosófica e uma conotação religiosa. Ela consegue juntar as três pontas numa indagação só, por isso que ela é emblemática, angular, né? Então, é autoexplicativa, eu diria assim. Por outro lado, o que o pensamento complexo, a teoria da complexidade tem demonstrado? Que tudo na natureza tem uma inteligibilidade inerente. Por exemplo, nós nos comunicamos, nós seres humanos nos comunicamos, como nós estamos fazendo agora. E o processo comunicacional, até alguns anos, algumas décadas atrás, era visto como um fenômeno exclusivamente humano. Não se via a natureza, tanto vegetal quanto animal, se comunicando de forma compreensível e inteligente. Quando Claude Shannon desenvolveu a teoria da informação, ele permitiu que se deduzisse dali que o processo comunicacional é inerente a todos os sistemas vivos, que todos os sistemas vivos informam e comunicam. Todos. Todos os sistemas vivos e não vivos informam e comunicam. Nós não compreenderíamos, por exemplo, um território, um terreno, no sentido geológico, se ele não trouxesse informações para nós. Nós temos que deduzir as informações que estão naquele território ou naquele terreno geológico. Então, ele nos informa. Então, tudo informa e comunica. Portanto, tudo se comunica. E a informação é sempre um código que carrega uma mensagem. E essa mensagem tem que ser inteligente e inteligível. Portanto, não há nada na natureza que não seja inteligente e inteligível. Porque a autoria é um princípio inteligente, universal. Há uma frase de Louis Pasteur que é muito boa. Ele fala: pouca ciência te afasta de Deus,
muita ciência te aproxima de Deus. Quando a pessoa começa a entender algumas coisas, acha que entende tudo, e na arrogância, acha que explica tudo, né? Mas quando ele vai fazendo um entendimento maior, ele fala aquilo que você falou, ele percebe que é uma estrutura inteligente por trás de tudo. Portanto, há um Criador. Não necessariamente o Deus das igrejas, né? Mas há um Deus Criador que é a origem de tudo. Eu acho que é uma síntese, né, que você está dizendo, né? A Christiane Schwenning diz o seguinte: professores, todo esse período que vivenciamos, todo este ano, foi falta de entendimento dessa ligação ciência, filosofia e religião? Eu acho que está se referindo à pandemia, né? Eu acho que, assim, a pandemia, eu acho que ela não tem ligação direta com a questão de ciência, filosofia e religião. Ela tem relação com a dinâmica da interação entre populações de seres vivos, né? Na medida que uma população interage com outra população, e eles não estão em equilíbrio, essa acomodação inicial, ela é prejudicial, para alguma das partes, pelo menos. As infecções periódicas repetitivas, elas são típicas ao longo da história da humanidade, em menor dependendo das condições geográficas, interação, velocidade de comunicação e tudo mais. Então, ao longo da história humana e de qualquer ser vivo, vai haver algum grau de acomodação na interação entre formas vivas, tá? E não vai acabar aqui, e na medida que a humanidade continue, ela vai entrar em contato com outras formas vivas que vão provocar algum tipo de resposta, que pode ou não ser patológica, tá? Então, o problema não é a infecção, isso acontece bastante. O grande problema, ou a grande dificuldade, é o que você colocou bem, que é a resposta, né? A resposta, se a gente for avaliar bem, ela cumpriu, digamos assim, ela respondeu ao desafio moral, né? Ela, de fato, a resposta protegeu, promoveu, valorizou a vida, né? De fato, era assim que a gente tinha que responder à pandemia? Essa pergunta, sim, aí eu concordo. Acho que daí falta, desde uma questão de visão de participação de uma sociedade, de pertencimento a uma cultura, de papel de cidadania, né, de comportamento de proteger o outro, né, de valor, de quem vai e quem é prioridade ou não, enfim, de cuidar. A resposta à pandemia, eu acho que ela sinaliza muito o entendimento moral, e consequentemente filosófico e religioso que você está tendo da situação. Embora, eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, ao lado de respostas que parecem francamente inadequadas à situação que está sendo vivida, a gente tem exemplos fabulosos de dedicação, de desempenho, de doação, de participação, de vida sintonizada com a questão da comunidade. Então, o desafio que é a pandemia faz a pessoa responder com os valores morais que tem, né? Seu comportamento expressa isso. E a gente vê o espectro completo. Eu sinto, não sei se vocês sentem, que apesar das dificuldades, acho que a imensa maioria das pessoas tem respondido de forma adequada, cuidando, preservando, se preocupando, ajudando, né? Que acho que acaba sinalizando que para a terra, em particular para a cultura brasileira, digamos assim, há um vetor, há um caminho que indica que alguns valores morais adequados foram alcançados e estão sendo sustentados. Eu acho que, em parte, não é só uma questão moral, mas é prontidão que nós não tivemos, né? A última grande pandemia foi há um século atrás. Talvez a melhor comparação seja comparar com o afundamento do Titanic, né? Que também foi um século atrás, né? Quando o Titanic afundou, não havia barcos suficientes para todos, porque ninguém imaginava que realmente ia afundar, né? Não teve essa prontidão de estar organizado, de retirar as pessoas, embora houvesse fortemente o valor moral, né? Se você olhar a lista de mortos, é quase que só homens, né? Eles foram embarcando as mulheres e crianças e foram ficando. Eles sabiam que não ia ter barco para todos, né? Este próprio desafio e esta falta de prontidão fez que as pessoas se prontificassem. Hoje, um afundamento de navio vai ter zero ou quase zero mortos, porque o número de barcos, a prontidão, o treino, cada um sabe o que tem que fazer numa situação de emergência, né? A próxima pandemia,
o mundo vai estar muito mais bem preparado. Você lembrou do Titanic, eu lembrei de alguns historiadores dizem que o século XIX não acabou em 1900, acabou em 1912, que coincide com o afundamento do Titanic. Porque o Titanic representou a crença, a fé inabalável na infalibilidade da ciência. Porque eles imaginavam que tinham construído um barco inafundável, por assim dizer, né? Era uma crença na infalibilidade da ciência, não era mais a infalibilidade da religião, era da ciência. A Ana Borges, poderíamos dizer que a verdade, num determinado momento, é aquela que é validada pela ciência, filosofia e religião de forma cogente? Mário, quer comentar? Então, essa questão da verdade, eu acho que sempre tem que fazer uma separação muito clara, né? Eu gosto sempre de destacar. E daí eu sempre pergunto assim, um fato, ele é verdadeiro? Na realidade, um fato, o termo verdade não pode ser aplicado a um fato. Um fato, ele é ou não é, ele existe ou não existe, é uma questão ontológica. A verdade é o entendimento, a compreensão, a descrição, ou mesmo o sentimento que eu tenho em relação ao fato. Então, essa separação é interessante de ser feita. O que eu tenho que avaliar? Tem vários conceitos de verdade. O tradicional é da correspondência da tua afirmação com a realidade, né? Então, tem questões que são pertinentes à ciência, em que eu vou fazer a avaliação se aquela afirmação ela corresponde ao que de fato é, né? Em relação à questão da religião e da filosofia, também é a mesma coisa. Eu vou ver se aquela afirmação ela corresponde de fato ao que é, né? Comportamento moral é típico. Aquele fato ele preserva, ele valoriza, ele defende a vida, né? É isso que eu vou fazer a avaliação. E daí eu vou avaliar se aquela afirmação religiosa ou aquela afirmação filosófica, ela é de fato verdadeira ou não. Só que quando eu vou trabalhando com o conceito de verdade, mais em religião e mais em filosofia, ganha corpo um outro entendimento de verdade, que é a questão da verdade como coerência, né? Se aquela afirmação que eu estou fazendo, ela de fato é coerente com outros entendimentos que eu tenho de verdade. E surge com força também um terceiro conceito de verdade, né? O primeiro é da correspondência com a realidade, o segundo é da coerência, e surge um terceiro, principalmente para a questão moral, que é o sentido da verdade como utilidade, né? Não no sentido de ser utilitário, de ser útil, né? Aquela afirmação conseguir ajudar aquela pessoa a responder aquela questão, como nós devemos viver. Então, quando eu falo de verdade em ciência, filosofia e religião, eu tenho que trabalhar com esses três entendimentos. Verdade como correspondência, verdade como coerência, verdade como utilidade ou como aplicabilidade, digamos assim. E aí, fazendo a avaliação crítica, eu consigo identificar se uma afirmação religiosa, uma afirmação científica, uma afirmação filosófica, eles preenchem esses três critérios aí de verdade que a gente está comentando. Então, quando a gente trabalha de verdade, sobre verdade, né? A ciência, a filosofia, a religião, eles vão ter métodos um pouquinho diferentes, né? Eu vi uma pessoa uma vez comentar que a filosofia e a religião, principalmente, eram estranhas porque eles não comprovavam nada, né? Na verdade, se alguma coisa for comprovada, passa a ser parte da ciência, né? A ciência cresceu, a filosofia cresceu e a religião cresceu. A Terra é ou não é o centro do universo? Era uma discussão religiosa, era uma discussão filosófica. Quando a ciência prova que a Terra não é nem mesmo o centro do sistema solar, né? E não é o centro do universo, porque o universo nem tem centro, essa questão deixou de ser filosófica, religiosa, para ser científica. Então, se algo tiver uma comprovação mais concreta, passa a ser parte da ciência. Então, a ciência cresceu. Na verdade, a ciência é a mais forte, o método científico é o mais forte, mas é o mais limitado, né? Você pode dizer que é uma região bem restrita. Mais além, está trabalhando a filosofia, com o seu método, que é um método mais aberto, que não trabalha comprovação, coerência
consistência de maneira um pouquinho diferente que a religião, que é a filosofia, que é a ciência. Desculpa. E na área mais externa, mais no limite do nosso conhecimento, está justamente, bravamente, corajosamente, trabalhando a religião. Por ser justamente uma região menos conhecida, claro que é sujeita a mais erros, mas é a que vai trazer a visão mais completa sobre o conjunto do universo, sobre a realidade como um todo. O irmão Green tem dito, né, que o que nós chamamos de verdade é sempre um alcance possível. Então, no meu entendimento, a verdade não está nas coisas, mas está na interpretação que nós fazemos do que nós chamamos de coisas. Então, não é algo que está passivamente sendo recepcionado pelo sujeito do conhecimento, que somos nós, né? É sempre uma composição entre o que nós conseguimos deduzir a partir das nossas limitações, tanto biológicas, na forma como nós enquadramos, né, o olhar, né, a percepção, tanto quanto as nossas condições culturais e intelectuais. Então, essas limitações todas condicionam a nossa compreensão, e dali nós fazemos criamos formalismos que representam aquilo que nós estamos vendo dentro desse possível. Por isso que a cada momento nós temos que fazer o segundo olhar sobre as mesmas coisas, porque só nesse segundo olhar nós vamos alongar o olhar, portanto, o nosso possível vai descortinar aquilo que nós chamamos de verdade. Que no fundo, não está nas coisas, mas está em nós, no meu modo de ver, evidentemente, né? O Leandro está dizendo o seguinte, Leandro Silva, a ciência já explica a visão holográfica no universo. Como o irmão Grimm vem explicando na SBE, está fazendo uma indagação, né? Se a ciência que explica a visão holográfica no universo, como o irmão Grimm vem explicando na SBE. Enquanto eu li essa pergunta, eu lembrei do livro do Erwin Laszlo, né? A Ciência e o Campo Akáshico. Não sei se todos conhecem. Ele, no final desse livro, ele tem um adendo, onde ele fala sobre algumas experiências que ele teve em algumas sessões assim, de contato entre os dois polissistemas. E ele tenta explicar que o que as pessoas veem são projeções holográficas de um conjunto coletivo, evidentemente, e que produz as holografias que nós chamamos de, que alguns pensam que são espíritos. Eu achei interessante que um cientista tenha ido a esses locais, e ele é um físico, né, húngaro, e tenha chegado a essas conclusões. Coisas que o irmão Grimm tem dito sobre a maior parte do que as pessoas veem, nada mais é do que composições holográficas. É só complementar, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que quando você fala de holografia, é que nem a célula, né? Ela tem informação que, em tese, pode reproduzir o corpo inteiro como um todo, né? Ela tem parte de memória, que basicamente é informação. Então, quando eu trabalho sistemas complexos, em que cada parte compõe o todo, e o todo, ele interage, se comporta, tem sentido, tem direção, que constitui a totalidade, cada parte contém a informação, e, de certa forma, informação e comunicação, que o Will levantou bem, por exemplo, e cada parte, ela, de certa forma, ela permite que eu tenha uma ideia da totalidade a qual essa parte acaba apresentando, né? Então, acho que isso é interessante. E a ideia de holografia, que é uma técnica, né, digamos assim, ligada à luz, por exemplo, quando ela sistemas complexos, ela justamente ajuda a entender isso, né? Cada parte, ela contém, digamos assim, no mínimo o projeto, o entendimento de todo o conjunto ao qual ela pertence, né? A ideia da essencialidade do pertencimento, ela sinaliza um pouco essa ligação da parte, compondo a totalidade, e a relação da totalidade com essa parte. É a principal ideia que eu tenho quando trabalho holografia. Alô? Então, o que eu acho interessante é que quando a ciência vai alcançando alguns conceitos, facilita muito a expressão dos espíritos, né? Anos atrás, se imaginar a época de Chico Xavier, os primeiros livros, né? Telefone para o além, era o principal meio de comunicação à distância, né? Quando
quando a partir da década de 80 começou a ter internet, rede, e esses conceitos começaram a ser usuais para as pessoas, facilitou muito eles trabalharem alguns conceitos que eles já tinham, mas que nós não tínhamos nem o conceito, nem o vocabulário necessário para trabalhar, né? Rede, mentalidade, estabilidade, pontos de atração e assim por diante, né? Então, na medida que o nosso conhecimento, que a ciência vai alcançando, vai permitindo que eles trabalhem alguns conceitos que até aquele momento não era possível eles trabalhar diretamente. Tem um livro, é um livro bem fininho, inclusive, do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, muito interessante. Ele não fala em holografia, porque esse conceito não existia na época dele, como disse o Oswaldo, mas ele fala em memórias registradas. Ele conta, por exemplo, numa parte do livro, de que uma pessoa olhou para uma outra pessoa e viu um pássaro no ombro dessa pessoa, né? E, evidentemente, não tinha nenhum pássaro ali, fisicamente falando. E depois ele soube que essa pessoa tinha o hábito de andar com um papagaio no ombro. Então, ficou registrada ali uma memória holográfica daquele pássaro, que tem, quando é holográfico, não é só tridimensional, tem movimento, tem um movimento normal, como se fosse um pássaro vivo, né? Então, eu achei interessante, esse livro é muito interessante, é Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano. Ele está disponível em PDF na internet, é só colocar lá e procurar que acha. A Ana Célia, o que estamos vivendo hoje poderia ser entendido como uma crise moral ou parte de um processo de evolução, pois nos parece uma regressão em relação ao comportamento ético. Eu acho que assim, eu acho que não há regressão, né? Eu acho que o alcance que você faz a respeito dos valores morais e a sua capacidade de sustentação, ela se mantém. O que se modifica são as situações em que eu tenho que sustentá-las, né? Então, por exemplo, como a crise atual é uma crise de muita intensidade, que envolveu praticamente toda a cultura da Terra, ela exige um tipo de comportamento, um tipo de padrão, né, digamos, a ser sustentado, que reflete a mentalidade e a massa crítica alcançada no sentido do que é defesa da vida, proteção da vida e assim por diante. Quando a pessoa tem que fazer a sustentação, ela, de certa forma, ela expressa o que ela alcançou. Se ela ainda está numa fase que, para ela, o seu interesse pessoal é maior, se a questão material é mais importante, ou se ela coloca o seu comportamento como cidadão, ou se ela coloca a questão de humanidade, de ajuda às pessoas em primeiro lugar, ela vai se comportar dessa forma. Então, os desafios assim que a existência vai colocando, elas, de certa forma, criam oportunidade para a pessoa expressar aquilo que ela alcançou, né? Só que, claro, o que as pessoas alcançaram tem aspectos que são muito positivos, mas a gente tem ainda aspectos que a gente chamaria, assim, de mais limitados, centrados na própria pessoa, nos seus próprios interesses e assim por diante. Ele estava lá, a pessoa ainda não caminhou a ponto de pensar no outro em primeiro lugar, por exemplo. E vivenciar essas crises maiores, ela só expõe e sinaliza essa dificuldade que a pessoa está encontrando. Agora, ao mesmo tempo, se o desafio é maior, ela permite que eu revise, faça o exercício da filosofia, por exemplo, e que eu vá revisando os meus valores e se é correto que eu sustente esse comportamento e não aquele. Então, é uma excelente oportunidade para eu aplicar um comportamento moral adequado que eu já conquistei, e ao mesmo tempo usar essa oportunidade para desenvolver e ter a coragem, a força para sustentar um padrão, um valor moral diferenciado. Então, eu acho que vale a pena ver como oportunidade. Não vejo como regressão, vejo como um retrato, ele expõe como a gente é, de fato, que às vezes não aparece na situação normal, e vejo também muito como oportunidade, né, de ser melhor, de agir melhor, de sustentar um comportamento mais digno. Eu recebi um videozinho de 3 minutos que eu achei muito interessante. A gente fala muito em inteligibilidade, né? E falamos, por exemplo, em ciência, e quando se fala em ciência, se fala em matemática, em física, em
em química, em sociologia, enfim, se fala na ciência humana. E esse videozinho eu achei muito interessante. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou passar o vídeo para vocês e nós encerramos logo em seguida, ok? Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He ploughs the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy up, and his masterpiece is complete. Nowhere else in nature does an animal construct something as complex and perfect as this. If this doesn't get him noticed, nothing will. Muito bem. Vejam que trabalhão para arrumar uma namorada, né? Eu achei muito interessante esse vídeo, porque ele, nessas imagens, diz muito mais do que 1000 palavras, né, sobre a presença do Criador, né? Eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao Mário Oswaldo, gostaria de passar a palavra ao Oswaldo e ao Mário para as suas despedidas, e continuamos na semana que vem. Muito obrigado. Mário Oswaldo, por favor. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer conversar, discutir e conseguir aumentar a nossa compreensão a respeito da doutrina. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Agradeço o convite, Rui. Agradeço a paciência e a atenção daqueles que nos assistiram. Então, boa tarde a todos. Até a semana que vem.